Algumas semanas atrás eu mostrei para vocês o motor do Flávio, onde a gente fez uma desmontagem da mesma forma que você pode fazer em casa. O bloco, por uma série de motivos, ele foi descartado. Eu estou com um novo 0 km aqui da Motorrave, o que vai facilitar muito a nossa montagem e na sua realidade, se você estiver tentando fazer isso na sua casa, isso daqui também facilita demais, além de você economizar com muita mão de obra de retífica. Vou fazer algumas modificações aqui com certeza, mas antes disso eu vou mostrar o que voltou da retífica. E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar para vocês os ajustes que a gente vai precisar fazer aqui antes da montagem desse motor e que você eventualmente vai precisar fazer na sua casa. Bom, o que eu mandei lá para a retífica foi virabrequim e bielas e volante do motor, da forma que vocês estão vendo aqui. Todas as peças foram avaliadas, as bielas foram retificadas, trocada a bucha, feito a parte aqui das bronzinas da biela. O virabrequim, ele era standard, estava muito riscado, ele passou para 0,25, tá bom? No momento que você tem a informação, olha, seu virabrequim passou para 0,25, ok, aí você vai correr atrás das bronzinas, eventualmente a retífica pode fornecer para você. Eu só trabalho aqui com Mali, Metal Leve ou KS, eventualmente, dependendo da necessidade, eu posso usar Silverline também. Apesar de que, francamente, eu acredito que todas essas 4 marcas, elas se equivalem. Existem muitas histórias por trás das bronzinas, da qualidade de lotes mais antigos. Eu não estou questionando se isso é uma realidade ou não, mas o fato é, hoje, para uma pessoa normal, como eu, como vocês precisam de repente de uma bronzina, igual no meu caso, standard no externo e o interno 0,25. Não adianta vocês ficarem garimpando na internet, pagarem uma tremenda de uma fortuna por um lote antigo. Se for o caso, vocês apostam na Silverline, é mais fácil vocês irem na Silverline. Mas eu quero deixar a minha observação e a minha experiência aqui. Bronzinas que eram fabricadas há 30, 40 anos atrás, elas poderiam e eventualmente com certeza tinham uma composição, um material diferente, eventualmente mais resistente. A questão é que de 40 anos para cá, se mudou o material da bronzina, mudou também e muito mais o que vai ficar entre a bronzina e o que vai ficar entre o virabrequim, que é o lubrificante. Tá? Então, como sugestão, no lugar de ficar procurando uma bronzina unicórnio, é mais fácil você usar uma bronzina de primeira linha, igual a gente está fazendo aqui de um lote novo, e usar um bom lubrificante, um lubrificante moderno, que com certeza você vai ter uma excelente durabilidade no seu motor. Tá? Então, baseado nisso, quando a retífica me informou, você tem um virabrequim de 0,25, eu precisei correr atrás do quê? Eu precisei correr atrás de um jogo de bronzina. O código é um pouco confuso, mas esse 105J, ele indica que é uma bronzina com o externo standard. Normalmente as bronzinas, você pega um motor 4 cilindros em linha, ele vai ter só uma medida, ele só vai ter a medida do virabrequim, a medida interna aqui da bronzina. Como no Fusca é tudo um pouco mais complicado, como o bloco também ele pode ser usinado, ele tem a medida externa e ele tem a medida interna. Então esse código ele representa a medida standard externa, tá bom? E o 0,25 interno para compensar a usinagem do virabrequim. Existe uma característica bastante interessante quando você vai comprar uma bronzina standard. Essa medida, que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é fixa, ela é praticamente 22 milímetros. Por quê? Porque o bloco novo, ele vem com essa superfície de apoio aqui, exatamente 22 milímetros. Quando você vai comprar uma 0,25 externo em diante, e essa medida ela pode crescer até 2,5 milímetros, 3 milímetros, dependendo do fabricante, ela não somente vem com essa parte com um diâmetro maior, como ela vem com essa abinha aqui maior. Então essa distância, deixa eu mostrar direitinho, essa distância ela deixa de ser 22 milímetros e passa, na maioria das vezes, a ser em torno de 20. Por quê? Porque da mesma forma que o bloco, quando ele vai ter os centros alinhados e usinado aqui,
muito provavelmente ele teve um pequeno desgaste aqui nessa superfície e você vai precisar, se você colocar umas 22 aqui, ela pode ficar com uma folga axial. E para que isso não ocorra, ela vem com uma borda maior, e aí se você não tiver com um bloco novo ou com um bloco standard, você vai precisar usinar, é uma bronzina de ajuste. Na face externa dela ela tem a aba, e aí você precisa compensar. E com certeza quem vai fazer isso ou é um torneiro ou é a própria retífica no momento que você estiver levando suas peças lá. Esse bloco, ele, do jeito que ele chegou da motorrave, ele ficou parado aqui, ele não precisou ir para a retífica. Em primeiro lugar, por conta dessa medida da bronzina, que ela não vai se alterar, e em segundo lugar, porque o objeto, na verdade a peça que foi usinada, está aqui. Bom, e da mesma forma que a medida interna dessas bronzinas do mancal é 0,25, a medida da bronzina de biela é 0,25 também. A retífica fez a gentileza, como eu precisava levar as bronzinas para lá, porque eles precisam montar essa bronzina, a primeira bronzina aqui junto da engrenagem, eles precisam montar e depois prensar a engrenagem, que é aquecida. Eu acabei levando tudo na retífica, eles me devolveram com as bielas montadas. Tá lubrificado, já está torqueado. E uma das dicas que a gente vê nos manuais, para você ter uma noção se a folga aqui está correspondendo ao quilo que você imagina, a biela ela tem que cair com o próprio peso, dessa forma. Se ela ficar presa de alguma forma, se ela ficar presa aqui, por exemplo, ó, se ela ficar parada aqui, significa que talvez ou o óleo que foi usado na montagem, eventualmente graxa, tem gente que monta com graxa, está muito viscoso, ou a folga realmente precisa dar uma revisada, tá bom? Mas essa parte aqui já foi feita pela retífica. O que eu vou fazer agora é o ajuste da folga axial do virabrequim, que é feita através desse conjunto de arruelas. Eu já mostrei no passado esse procedimento. Eu acho que pela quantidade de serviço que a gente tem aqui na oficina, esse é o serviço que normalmente eu acabo deixando a cargo da retífica, mas muitas vezes isso é inacessível para vocês. Então eu faço questão, nessa série de vídeos, de mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse ajuste. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu vou encaixar a bronzina aqui, vou colocar uma pequena quantidade de óleo, tá? Uma pequena quantidade de óleo. A parte que tem quatro pequenos rebachos, ela vai ficar voltada pro volante do motor. E agora eu vou montar esse conjunto sem nenhuma arruela no volante do motor. Vou prender na morsa, e o ideal é que você já dê o torque definitivo aqui entre 40 e 45 quilos para você colar, vamos dizer, o volante do motor aqui e você medir a folga real de trabalho que você vai ter no funcionamento do teu motor. Bom, agora que eu já torqueei, existem algumas formas de você verificar essa folga. Normalmente a retífica ela vai usar um relógio comparador preso dessa forma, aí o mecânico ou ajustador ele vai segurar, vai empurrar o volante num sentido, vai empurrar no outro, e o relógio vai indicar o quanto ele se deslocou de forma axial. Uma outra forma de você medir isso, e inclusive esse livro aqui ele mostra todos os detalhes, é com o calibre de lâminas, tá? E é exatamente esse procedimento que esse livro ensina nos mínimos detalhes que a gente vai fazer. O que é importante a gente saber, qual que é a folga? É de 7 a 13 centésimos, tá? Folga axial. O limite ele pode ser até de 15 centésimos. Eu sempre vou preferir ficar muito próximo dos 15 centésimos, porque principalmente para um motor com maior cilindrada, um motor de mais performance, eventualmente num dia muito quente, o motor acaba superaquecendo, alguma coisa assim, e você acaba correndo o risco ali, quando ele aquece, todas as folgas vão diminuindo, você corre o risco do motor acabar travando por uma falha nesse ajuste. Tá bom? Então, normalmente, como é que você vai fazer esse ajuste? A Volkswagen fornece arruelas de
0,24 a 0,38. Então você vai combinar 3 arruelas para conseguir a soma das 3 arruelas mais os 0,7 a 0,13, segundo o manual da Volkswagen, ou no nosso caso, que a gente quer um pouquinho mais de tolerância, até 0,15. Então a soma das 3 arruelas mais 0,15 tem que dar a folga que a gente vai perceber ali, tá bom? Eu tô aqui com algumas que nunca foram utilizadas. Deixa eu ver uma de 38, por exemplo, essa daqui. Então só para a gente ter uma ideia, mesmo porque a gente vai usar esse paquímetro, eu tô aqui, ó, 38, aqui na parte superior, 38, então a gente tá dentro de 1 centésimo aí de tolerância. Eu acredito que já vai ser o suficiente para a gente fazer esse ajuste. Então agora com o calibre de lâmina, eu vou medir a folga que a gente consegue ali e a gente vai traduzir aqui nas arruelas de encosto. Bom, aqui não adianta você ficar muito preocupado com a espessura das lâminas. O importante é você colocar 2, 3, 4, quantas você entender melhor. Se você pegar 4 mais finas, vão caber 4. Naturalmente, se você pegar uma um pouquinho mais grossa, vão ficar apenas 3. Mas é importante pelo menos 3 lâminas. Com 3 lâminas, ó, eu consigo, ao mesmo tempo que eu consigo, sem muito esforço, colocar as 3 lâminas até embaixo, eu consigo travar a bronzina. Então essas 3 lâminas, elas teoricamente elas têm a espessura total que eu preciso. Eu vou pegar a lâmina mais fina imediatamente inferior aqui a uma delas, para a gente ver se eu consigo girar. Olha, então eu coloquei uma lâmina, aqui eu tirei aqui, agora sim é importante você se preocupar um pouquinho com os números. Aqui eu tirei, ela é 0,18. Aqui eu coloquei no lugar da ponto 18, 0,15. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma soma dessas 3 aqui, ó, a 0,15 ela ficou folgada, então eu vou voltar a 0,18. Então essas 3 lâminas aqui, elas me dão a espessura total aqui do calço. 0,88. Tá? Se a gente considerar 0,15, eu preciso de 0,73 de soma de calços. Vamos colocar quanto que ela girou em falso aqui. Eu vou tirar essa daqui e colocar essa daqui. Tinha dado 0,88, 0,84, tá? 0,85. Então tá dentro daquele 0,15 e 0,18. Tá? Dependendo da posição aqui que eu seguro, eu consigo uma alteração involuntária no valor. Então 0,88 foi o valor encontrado, 0,15 eu vou precisar de 0,73 de calço. Então agora eu posso me guiar pelos números, que eu tenho aqui 38, eu tenho 30, eu tenho algumas já completamente desgastadas, mas que podem ser usadas da mesma forma. O importante é eu somar aproximadamente 0,73, 0,74. Tá, aqui eu já somei demais. Bom, olha aqui, na tentativa e erro, com as arruelas tanto novas quanto usadas, eu consegui uma combinação que me dá 0,74. Eu tinha falado 0,73 porque 0,88 daria 15, então eu estou com 14 centésimos de folga. Eu estou dentro da tolerância limite da Volkswagen, que seria 15, mas 1 centésimo a menos do que eu consideraria perfeito. Mas isso daqui já vai nos atender maravilhosamente bem. Bom, e para comprovar, você pode usar a lâmina. Você vai perceber que trava. Aí no momento que você tira a lâmina, você tem ela girando normalmente. Lembrando que eu apertei com o torque que eu vou utilizar lá. Então aqui não existe não vai existir na verdade nenhuma variação. Porque às vezes o que acontece, o mecânico ou o ajustador, ele só encosta o parafuso aqui do volante. E o volante ele não encosta, ele não afunda o quanto ele deveria no virabrequim. Então você faz uma leitura falsa, acaba colocando mais calço do que deveria e pode correr um risco aí de ficar sem folga nenhuma e o motor inclusive travar. Então separa, guarda muito bem as 3 arruelas que você separou para fazer esse ajuste. Se eu trocar a bronzina agora, essa daqui é uma metal leve, se eu pegar uma KS, por exemplo,
Isso aqui muda, se eu pegar uma malha, isso daqui muda, se eu pegar uma Silverline, muda, e assim por diante. Se eu deixar o volante, a bronzina e colocar um outro virabrequim, essa medida também muda. Então esse ajuste é feito individualmente, não existe como você querer pegar tudo separado e achar que as peças vão se combinar. Bom, então a próxima etapa é a gente montar as bronzinas aqui do virabrequim, e somente elas, e descer o virabrequim junto com as bronzinas e torquear o bloco pela primeira vez, para a gente perceber se está tudo alinhado, se não tem nada prendendo e assim por diante. Mas isso daqui eu vou mostrar em detalhes para você a partir da semana que vem. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos e até lá.